aí, cara, se você não me conhece, sou o Brunelli, professor do Script Math. Vamos dar continuidade aqui para a nossa aula de pré-cálculo, tá? Com o estudo de composição de funções. E como pré-requisito, eu queria que elas, humildemente, se eu tivesse assistido pelo menos a aula anterior, beleza? E já é o suficiente, tá? Então vamos supor assim, uma função é o quê? É sempre alguma transformação, tá? Que a gente faz de um conjunto até outro, tá? Então ela tem o domínio A e o contradomínio B. Tá? Por exemplo, essa função aqui, que ela vai dos reais até os reais. O que significa? Vamos tomar ela aqui, a f de x é igual a x. Quer dizer que para todo valor que eu pôr aqui dentro da função, ela vai me tomar a outro. Tá? Poderia ser uma f de x mais 1. Tá? Ou seja, a função ela vai pegar um valor aqui dentro real e vai transformar em outro valor real. Tá? Mas hoje a gente vai trabalhar só com f de x igual a x. Tá? Só que supondo que, ao invés do A sendo igual a R, eu vou pegar um outro A, que é um outro domínio, o A', tá? Dessa função aqui, eu quero restringir essa função aos reais positivos, tá? Eu quero que o domínio dela seja só os reais positivos, tá? Então eu não quero considerar essa função aqui para os negativos. Poderia ser f de menos 2, segundo essa definição aqui, ó, a dos reais para os reais, o menos 2 é real, tá? E me retornaria como valor menos 2, essa função, tá? Essa transformação de valor. Só que não é isso que eu quero restringir ela só aos positivos, ou seja, ela não vai estar sendo considerada menos 2. Ou seja, esse intervalo aqui do domínio dela vai ser considerado do zero para cima, tá? Do zero até infinito. O infinito, lembrando que ele fica em intervalo aberto porque ele não é definitivamente um valor, tá? Então a gente denota assim, ó, a restrição da função f ao conjunto a linha, né, no caso aqui que eu defini os reais positivos, de x, então ela é igual à própria função de x, só que para todo x pertencente à restrição, tá? Ao conjunto de restrição. Agora veja só, se eu definir essa função g, tá? Ela vai dos reais aos reais também, só que eu defino tal que a g de x agora ela é x ao quadrado, tá? E a h, que ela vai dos positivos até os reais, por quê? Tá? A h de x ela vai ser definida como raiz de x. Agora, para ela ter o contradomínio real, o domínio dela tem que ser os positivos. Tá? Então, dentro da raiz aqui só pode um valor maior ou igual a zero. Tá? Não pode ir menor que zero, senão dá complexo. Cai nos complexos, mais para frente a gente vai ver melhorzinho isso daí. Então agora eu vou definir essa função i aqui, que ela vai ser igual a g da h de x. Tá? Ou seja, eu vou compor essas duas funções. De forma que a h de x ela é a raiz de x, tá? E a g de alguma coisa é essa alguma coisa ao quadrado. Então essa alguma coisa que era a raiz de x ao quadrado, beleza? Então aí ela pega o que? Ela pega aqui o domínio da h, então a h ela pega dos reais positivos, leva até os reais, aí depois a g pega o que está aqui dentro, os reais, e parte para os reais. Ou seja, aí ela começa aqui dos reais positivos e termina nos reais, certo? Então, essa função aqui, ela vai ser chamada função inclusão, porque, tá, tem o caso de, eu poderia simplificar, poderia, claro, isso aqui daria igual a x, só que é o que a gente vai ver aqui, tá? Eu vou deixar daquele jeito por enquanto, pra gente ter essa restrição aqui dos positivos. Então, essa função ela é chamada de inclusão, porque quando eu componho ela com a f, eu vou ter o quê? A f da i de x. Então aí ela vai dos positivos até os reais, tá? Aí a f pega o que? A f pega o que está aqui dentro, que deu um real, e taca para os reais, tá? Ou seja, ela partiu dos positivos e foi para os reais, que a gente fez ali, tá? Então, o que está aqui dentro, a f de alguma coisa é igual a essa própria alguma coisa, tá? Então, f de i de x é igual a própria i de x, tá? Só que a i de x é o quê? É isso aqui exatamente, aquilo lá que a gente viu, tá? Que é igual a x, só que lembra que aqui o x ele tinha que ser maior que zero, tá? Então, para todo x pertencente aos reais positivos. Então, perceba só, ela é exatamente, essa função composição aqui, ó, ela é exatamente igual à minha função restrição, tá? Então, ela é exatamente igual à minha função restrição aqui, ó, a linha, tá? A linha de x. Então, a composição dessa função é exatamente igual à minha restrição. E se essa função aqui, a f restrita no conjunto A' é a restrição da f,
a f é chamada extensão da função restrita, tá? Supondo agora a f que ela vai de um conjunto até um mesmo conjunto, tá? No caso aqui a gente vai pegar um exemplo que ela vai dos reais. Novamente, tá? Ela vai dos reais até os reais, não tem problema. O que acontece quando ela vai de um conjunto para o mesmo conjunto? Isso permite a gente fazer isso aqui, tá? Ó, colocar ela dentro dela mesma, tá? Porque a imagem disso aqui vai ser um conjunto A. Aí então essa própria função vai poder pegar o domínio A novamente, tá? O domínio A novamente para jogar em A e poder fazer outras potências, tá? Por isso que isso aqui é chamado de potência de função. Vamos ver aqui o exemplo, ó. A função f de x igual a x mais a, tá? A segunda potência da função, isso aqui no caso seria a primeira, né? Então a segunda potência é quando ela aparece duas vezes, tá? Uma dentro da outra. Então a função da função de x. O que seria? Seria a função de x aqui, o que está dentro, ó, como eu falei, o que está dentro aqui é f de x é igual o que está dentro mais a. Então a f de alguma coisa é esse o que está dentro, no caso é f de x mais a. Só que a f de x é aqui, ó, x mais a, que é exatamente esse, certo? Então a mais a daria 2a, né? 2a's, como a gente viu lá na propriedade de introdução. Então x mais 2a seria a segunda potência dessa função. Agora, consequentemente, quando a gente tem a enésima potência dessa função, tá? Da função n, a função de x, que no caso é x mais a, então a gente teria, somando esse a mais a mais a mais a, tá? Se a segunda potência a gente somou o a duas vezes, a terceira somaria 3, porque teria f da f da f de x, tá? Então seria x mais a mais a mais a. Aí daria x mais 3a, resultaria. Então, consequentemente, a enésima potência daria x mais NAs. O que é diferente da gente pegar a função de x e elevar a potência n, tá? Isso aqui é quando a gente multiplica a função n vezes, tá? É o mesmo termo n vezes. Que no caso, a gente colocaria aqui, ó, a f de x é x mais a, tá? Então, x mais a dentro dessa potência n. Tá? E isso aqui levaria a gente lá para o binômio de Newton, que eu já dei nas aulas na minha playlist anterior, beleza? Cara, se não conferiu, dá uma conferidinha lá, tá bem legalzinho, beleza? Agora, eu queria só dar um exemplo aqui, ó, tá? Que nem eu falei, a terceira potência da f de x é igual a x mais 3a. Agora, se eu colocar a função na terceira potência da função na segunda potência de x, tá? Então, o que a gente teria? Aqui, ó, a função na terceira potência de x é o que está aqui dentro, mais 3a. Então, aqui, ó, o que está aqui dentro, que é exatamente isso aqui, mais 3a, certo? Então, a segunda potência da f de x mais 3a, quando a gente coloca uma dentro da outra. Tá? Que é exatamente a f... Então, a segunda potência da f de x, a gente sabe que é o quê? É x mais 2a, tá? Aqui, ó, x mais 2a. Então, x mais 2a mais 3a, certo? Aqui era a segunda potência. E aqui, ó, é a segunda potência dentro da terceira potência, que é exatamente o que a gente fez aqui. Beleza? Passo a passo aqui, ó. Então, 2a mais 3a, a gente soma, dá 5a, tá? Então, x mais 5a, que é exatamente igual à quinta potência dessa função. Tá? E o que eu queria mostrar é exatamente essa propriedade aqui, ó. Quando a gente coloca a mesma função, potências dela dentro da outra, que a gente acaba fazendo é somando essas potências, tá? Por quê? Veja só, quando a gente tem a composição da enésima potência da função com a emésima, tá? Emésima potência da função de x, a gente tem a emésima dentro da enésima, certo? Então, isso aqui seria o quê, ó? Essa enésima potência da função seria a f da f da f da f da f, então n vezes. O f está aparecendo n vezes, tá? E a gente fez aqui, ó, a segunda potência ele ia aparecer duas vezes, a terceira potência ele iria aparecer 3, tá? Então, a enésima potência ele aparece n vezes, a gente não sabe uma determinada quantidade. E dentro da última que aparecer aqui, ó, da enésima potência, o que vai acontecer? Vai estar toda essa enésima potência. Ou seja, a enésima potência vai aparecer novamente a f da f da f da f m vezes, dessa vez, tá?
E isso aqui, o que significa? Nada mais vai ter o quê? Vai ter quantos f's? Vai ter n mais m f's, certo? Como potenciando a função em x, tá? Ou seja, isso aqui vai ser exatamente igual a n mais m, né? No caso, a potência da função de x, beleza? Então, essa soma que acontece quando a gente tem a composição de potências. E saca só, que legal, se f de x era x mais a, e a segunda potência de x era x mais 2a, tá? Então a gente andava a unidades para frente, e aqui duas vezes a unidades para frente. Então a f0, a potência zero, certo, da função de x, é o que? É o próprio x, tá? Porque não mexe em nada, não seria mais 0 vezes a. Tá? É a mesma coisa que não mudar em nada. Então, para qualquer função isso aqui vale, tá? Qualquer que seja a função, a potência zero da função é o próprio x, tá? Porque é como se essa função ela não estivesse aqui, tá? Então é como se ela não estivesse aqui e sobrasse só a própria variável, tá? Então, quando a gente vai subindo a potência, então a gente vai andando as, certo? Então, a primeira potência anda 1a, a segunda potência anda 2as, né? Porque estava o valor aqui x. Essa aqui supondo que é a reta real. Aí aqui a segunda potência vem aqui, x mais a. Aí depois anda mais a, tá? Então, vai andando conforme vai subindo a potência. E se a gente baixando a potência, a gente vai baixando a, certo? Então, essa aqui é a potência menos 1, seria a mesma coisa que x menos a. Porque, na verdade, isso aqui é igual a x mais menos 1 vezes a. Tá? Como a gente viu na fórmula geral lá de f, a enésima potência era x mais n vezes a. Tá? E a mesma coisa vale para qualquer negativo n, menos n, tá? X menos n vezes a. E o que acontece? Isso aqui é chamada função inversa de x, tá? Porque ela obedece essa propriedade aqui, como qualquer outra composição de potências, tá? Quando a gente põe a inversa da função de x, a gente teria o quê? A gente teria a soma aqui, as potências, que daria menos 1 mais 1, que daria 0. O mesmo valeria se fosse o contrário, tá? A f da inversa de x. Então, é como se a inversa fosse uma função que a gente tem que descobrir que pondo dentro da outra função, da função original, ela vai resultar em x, né? Como a gente vai olhar, em x, certo? Então, essa é a definição de inversa que a gente vai trabalhar mais no próximo vídeo, beleza? Se, cara, curtiu aí, deixa o curtir, beleza? Deixa nos comentários o que achou, a gente se vê lá. Valeu!